Olá, amigos e amigas, que tal? Eu sou a Evelyn, esse é o Evelyn na Espanha, um canal que ajuda você a desburocratizar a sua vida aqui na Espanha. Hoje, a pedido de um amigo que comentou no vídeo anterior que eu postei sobre como escolher um curso para estudar aqui na Espanha, eu vim gravar esse vídeo para mostrar como eu fiz a minha inscrição no mestrado público aqui na Espanha. É o seguinte, na verdade, antes de eu começar a falar qualquer coisa, já curte o vídeo, comente o que você... E quero o seu comentário, quero que você conte aqui pra mim o que você quer saber mais, se você ficou com alguma dúvida. Compartilhe o vídeo com quem também você sabe que quer vir estudar aqui na Espanha, que isso ajuda com que mais pessoas encontrem esse conteúdo. Eu tô rindo aqui porque eu escutei a porta lá de baixo bater. Esse vídeo eu vou fazer explicando como faz a inscrição. É muito simples, não tem segredo. Eu vou contar um pouco sobre essa opção para vocês. Eu já comentei um pouco no vídeo anterior, vou reforçar mais. E eu vou fazer especificamente esse, porque foi esse que eu fiz. Então, eu não sei explicar de outros lugares que eu não fiz até esse momento. Vamos ver se um dia vocês me pedirem muito, pode ser que eu pesquise outros lugares e busque saber como faz para facilitar a vida de vocês, porque como eu estou aqui, é mais fácil de eu encontrar informação do que vocês que estão aí no Brasil ou que estão em outro lugar querendo vir estudar aqui. Porque é um pouco difícil acessar a informação aqui nos dias atuais. Pode ser que no futuro não seja mais, mas atualmente é um pouco complicado. Então, esses vídeos eu faço para facilitar vocês, para ser uma encurtadora de caminho para vocês conseguirem acessar a informação mais fácil e fazerem os procedimentos com mais tranquilidade do que quando eu fiz pela primeira vez, que foi um pouco mais difícil. Inclusive, eu vou explicar Master, porque foi isso que eu fiz. Tem também a opção de graduação e tem a opção de doutorado. Eu não fiz essas opções, eu não sei explicar como faz. Eu sei explicar o Master. Então, se você tem um diploma de alguma graduação e quer se inscrever para fazer uma formação de mestrado no Distrito de Andalucia, esse vídeo te explica. Eu acredito, da graduação eu não sei realmente, mas no doutorado eu imagino que deve ser bastante semelhante. Eu não sei se eles pedem algum critério em relação a você ter uma tese, você ter um mestrado. Eu sei que tem alguns doutorados. E quando eu estava buscando fazer curso, uma das pessoas que eu entrei em contato me explicou que o doutorado não precisava ter um mestrado necessariamente, que só com a graduação aqui já seria possível por conta dos anos estudados, enfim. Então você precisa verificar se o doutorado que você quer se aplicar tem essa mesma lógica. Só que aí você tem que lembrar do que eu já expliquei no outro vídeo, tempo de curso. Se o seu objetivo aqui é vir legalmente, já trocar seu visto, tem um vídeo aqui, vai ficar aqui em cima, de troca de visto de estudo para trabalho e residência. Eu escolhi Andalucia por quê? Porque os preços dos cursos eram mais acessíveis. Se você entrar, eu vou ver se eu consigo deixar um link, mas você precisa atualizar essa informação sempre quando você for buscar, que esses valores mudam. O preço por disciplina era o mais acessível que tinha na época que eu procurei, que foi 2024. Eu comecei a procurar no final de 2023 para fazer 2024 e 2025. Aí, porque aqui o calendário deles é de setembro de um ano a junho do outro, que é meio diferente. O ano letivo ele é 2 anos, sabe? O ano letivo ele pega 2 anos, metade do semestre de um e semestre do outro. Então é assim que funciona. É diferente do Brasil, que o ano letivo é um ano inteiro. E aqui não, é partido, certo? Então dá um pouco de confusão. Enfim, expliquei no outro vídeo, o curso que eu queria fazer na época era, assim, o mestrado ficava por em torno de 800 e poucos euros. Então é muito acessível, certo? Mas com isso é bastante concorrido. Então você tem que ter isso em mente. Vou explicar aqui como você faz, vou falar sobre os requisitos, vou falar o que eu fiz no ano passado. Eu não vou conseguir, nesse vídeo, entrar para mostrar o passo a passo de como faz a aportação dos documentos. Por quê? Porque tá fechado as inscrições, eles não deixam acessar o portal. Quando abrir em janeiro, eu posso até gravar um vídeo mais rápido mostrando como colocar os documentos. É porque eu não quero que vocês percam essa janela, porque quando abrir já vai estar muito em cima da hora. Então eu tô gravando esse vídeo agora para vocês terem tempo de preparar a documentação, de se organizar, para quando abrir inscrição em janeiro, vocês já terem tudo pronto. E aí, na hora de colocar os documentos, é muito simples, não tem segredo. É só ir seguindo o passo a passo da plataforma. É muito simples mesmo, é muito intuitivo, não tem
muita dificuldade. Então, a primeira coisa é você ver os requisitos. No caso do mestrado, que é o que eu estou explicando para você aqui agora, é o quê? O requisito, você tem que ter um título de graduação, ou espanhol, ou ter ou ter uma outra titulação de mestrado, ou título de arquitetura, ou engenharia, ou alguma licenciatura, ou arquitetura, ou técnico, ou diploma de engenheiro técnico, ou mestrado, ou que seja equivalente ou homologado a algum desses. Esses todos que eu vou falar é ou uma coisa ou outra. Se você fez alguma graduação ou tem algum mestrado que foi feito em algum país da União Europeia que permite que você faça um mestrado, certo? Essa é a segunda opção que você tem. A terceira opção, se você não é uma pessoa que estudou em alguma universidade dentro do espaço europeu, dentro da União Europeia, de educação superior, vamos supor que não é o meu caso, que eu fiz a graduação lá no Brasil, que a minha universidade, através desse título, esteja comprovado que eu tenho a possibilidade de fazer uma pós-graduação, um mestrado, enfim, que esse título me dá direito a fazer isso. Então, a minha graduação, ela dá direito. Os títulos de tecnólogo, vamos supor, que eu também tenho um título de tecnóloga, 2 diplomas, né? Eu tenho um diploma de ensino superior, que eu fiz na universidade pública e tudo mais, e eu tenho um tecnólogo também. Eu não sei se o meu tecnólogo me daria, se eu conseguiria equivaler ele com uma graduação daqui. Eu não sei. Então, você precisa verificar se o título, vamos supor, se vocês têm, que nem o meu caso, que é um tecnólogo, se esse título te daria condições de fazer uma pós-graduação aqui. No Brasil dá. No Brasil você consegue. Agora, aqui não sei se isso é possível. Então, precisa confirmar na universidade que você fez. Se você quiser fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado no exterior, se esse curso te serve. É a universidade que tem que te dar essa informação, pelo que está escrito aqui. Então, a universidade precisa comprovar que esse título que você tem te dá o direito a fazer uma pós-graduação. E se você não tem nenhum desses requisitos anteriores, que é ter um título de alguma formação espanhola, ter um título de alguma universidade europeia, ou ter algum título de graduação ou de mestrado, enfim, de algum outro país que não forma parte da União Europeia, se nenhuma vaga for preenchida, ou seja, o resto do resto do resto, ninguém quis, todas as pessoas qualificadas pegaram as vagas, ninguém mais quis essas vagas que sobraram, se você cumprir algum desses 2 requisitos, você pode se inscrever nas vagas quando acabar todo o processo, na última etapa, na terceira fase que eu vou mostrar no final, depois que eu terminar de explicar essa parte, eu vou mostrar a gravação da tela. Quais são os critérios? Ele tá falando assim, ó, se você quiser fazer o mestrado e você ainda estiver na graduação, você pode fazer se, para você terminar a sua formação, precisar apenas você completar a acreditação linguística necessária, que é o TFG, imagino que seja específico para os cursos que tenham esse tipo de exigência, ou máximo 9 créditos para você obter o seu título de graduação. Se você estiver estudando aqui na Espanha, numa graduação, e faltar só essas 2 coisas para você terminar, você pode se inscrever nas vagas que sobrarem na última fase. Ou, se você tiver inscrito em alguma graduação universitária vinculada a um programa acadêmico de recorrido sucessivo, que ele fala que adiante vai ser o PARS, em uma universidade pública do Distrito de Andaluzia, e que só te falte para obter o título de grado, o mesmo critério, que é a competência linguística em idioma estrangeiro requerida e o máximo de 30 créditos, incluído o TFG, nas condições estabelecidas na memória de verificação desse dito PARS. Ou seja, esses 2 casos aqui é só se você estiver estudando aqui na Espanha. Então, se você não tem uma graduação, você não tem título de grado, você não pode se inscrever. E essas 2 exceções que ele abre para quem já está estudando, é só se você estiver estudando aqui na Espanha. Se você estiver estudando, por exemplo, eu estou fazendo uma graduação no Brasil e não terminei, eu posso me inscrever no mestrado? Por essa regra aqui, não. Por essa regra aqui que está atualmente, eu estou gravando isso em novembro de 2025. Nessa data, não. Pode ser que mude. E, inclusive, eu vou deixar o link do regulamento, que eu li na época, eu li com bastante atenção os critérios e tudo mais, porque às vezes sempre tem uma exceçãozinha, se você
não se enquadra nesse caso que você pode tentar ver se tem alguma exceçãozinha para você, tá bom? Então, eu tô falando do geral. Tendo cumprido esses requisitos, a gente vai para a segunda parte. Seja sábio, sábia na sua decisão. Porque tem um monte de curso, vocês vão ver na tela que eu gravei. Pro meu curso tem 466 possibilidades, é muita opção. Eu fiquei debruçada nisso e eu olhei curso atrás de curso, fui avaliando as possibilidades. Então, o que eu conto para vocês lá? Que eu já gravei a tela, né? Eu recomendo essa estratégia que eu usei. Eu recomendo você tentar colocar cursos que o seu curso tem alta prioridade, porque aí a chance de você conseguir uma vaga é maior. E olha os requisitos. Quanto mais requisitos também, mais difícil. Se você cumprir os requisitos difíceis, melhor, porque aí mais chance de você conseguir a vaga. Aí se você se coloca num curso que sua prioridade é alta, só que os requisitos são muito poucos, tipo assim, eu abri um que era só era só a nota que você tinha tirado na graduação. Como tem basicamente nada de requisito, muita gente se inscreve nesse tipo de curso, entende? Como eu expliquei, é muito concorrido porque os cursos são muito baratos. Então, tudo isso você tem que avaliar, fazer contas e definir a sua estratégia do curso que você vai escolher. Tem muitas opções. Na época que eu me inscrevia, e outra coisa que você tem que confirmar, por ano, quantos eles deixam você se inscrever. Na época que eu me inscrevi, eu podia escolher até 5 cursos diferentes. E aí você se inscreve e coloca a ordem de prioridade que você quer. Ah, eu quero esse primeiro, esse segundo. Então, a ordem que você escolhe lá é a ordem que você vai, que eles vão avaliar. Por exemplo, aqui nesse primeiro curso, você teve nota média. Se você não conseguir vaga no primeiro, eles vão pro segundo. Se você não conseguiu vaga no segundo, eles vão, entendeu? Pro terceiro. Então, o primeiro tem que ser o que você mais quer e o último o que você menos quer. Eu escolhi, na época, os cursos que eu tinha interesse relacionados à minha área. Também outra coisa que eu quero falar que é importante. Pelo que eu pesquisei, os mestrados públicos aqui na Espanha não são muito fáceis. Não são easy breezy como alguns cursos que tem por aí. O que eu fiz, por exemplo, é bastante tranquilo. Eu não tive problema nenhum nele. Não era muito exigente, enfim, era bem, bem tranquilo. Mas você precisa avaliar o curso que você quer fazer, a grade dele, ver o que tem de disciplina, quantas disciplinas tem. Então, se você entrar lá, você precisa ter atenção nesses pontos, por quê? Porque aí você vai saber o quanto você vai estudar. Porque não basta o curso ser barato você conseguir a vaga. Se você não consegue trabalhar também, às vezes eu não sei se te adianta a sua vida, entende? Se você não puder trabalhar, às vezes não te serve, entendeu? Então você precisa ter isso em mente. Se você escolher um curso, a menos que você venha só com a intenção de estudar mesmo. Tipo, eu quero realmente me dedicar a isso, eu não vou precisar trabalhar, eu vou só fazer o mestrado, então aí tudo bem. Só que é um pouco puxado, pelo que eu ouvi dizer no geral. Então você tem que dar uma olhada nessas questões, certo? Dependendo do curso que você vai fazer, às vezes vai ser um pouco mais exigente, dependendo do curso vai ser um pouco mais de boa. Então tem isso em mente. Então observe essa questão da prioridade, veja os requisitos que aquele curso pede. Se você vê que você não tem uma nota não tão boa, não pega um curso que só tem esse critério de avaliação, porque senão você vai ter menos chance, você vai se lascar. Então tenta pegar um curso que se você não tem uma nota tão boa lá no seu histórico, aí você pega um curso que tenha algum outro critério que você se sobressaia para você ter uma nota melhor. E aí a questão das notas de corte, que essa nota eles fazem no ano, de acordo com as pessoas que se aplicam, pelo que eu entendi. Então eles vão fazer uma média, e aí eles vão fazer essa avaliação de quem está acima da média e quem está abaixo da média. E é a partir disso que eles fazem a seleção. Então, quanto mais concorrência tiver, quanto mais pessoas com nota alta tiver, mais alta vai ser a nota de corte. Quanto menos gente se inscrever, quanto mais baixas as notas forem, enfim, mais baixa a nota de corte. Então, isso tudo são coisas que você precisa avaliar. Então, eu tô compartilhando as estratégias que eu usei. Eu fui por temas que me interessavam, fui por requisitos que eu atendia, tinha a curso que me interessou, que o requisito eu não cumpria. Então, não adianta eu me inscrever para esse curso que eu não vou ser chamada. E teve um, inclusive, que, se eu não me engano, foi esse de nutrição, apesar de eu ter a pós-graduação, que eu tinha experiência, que eu tinha aportado, que eu já tinha trabalhado, enfim, eu tinha os critérios que eles pediam, eles não me deixaram me inscrever na vaga. Eles falaram que se eu quisesse me inscrever nesse curso, eu tinha que esperar a segunda chamada, que eu não teria prioridade nesse primeiro momento, ainda que o meu curso tivesse relacionado, enfim. Eu não poderia me inscrever naquele momento, que eu teria que esperar a segunda fase, então isso pode acontecer. Se eu quisesse esperar, talvez numa segunda fase eu poderia ter conseguido, mas eu não quis esperar, não quis arriscar por conta das datas.
Essa é uma outra coisa que vocês têm que ter em mente. Como eu queria estar aqui antes de setembro, por questões, estrategicamente eu pensei, como o semestre começa em setembro, ia ter mais gente, ia ter mais procura de lugar para ficar, eu ia ter mais dificuldade, enfim. Então eu calculei que se eu viesse antes dessa data, como eu vim em junho, seria mais simples e de fato eu achei que foi. Então eu decidi não fazer isso por conta das datas, porque eu vou mostrar para vocês o calendário de datas que eles liberam. Eu achei que ia ficar muito em cima e eu achei muito arriscado, então eu preferi buscar outra opção, que foi o curso que eu fiz um curso privado, que eu paguei e já estava, tipo, eu não precisava ficar esperando lista, enfim, nada disso. Eu achei que resolveu o meu problema. Se você quiser insistir, não tem problema, você pode, tem até a última chamada aí para você tentar. Só que aí tem a questão de datas. E aí, como eu expliquei lá no vídeo do visto de estudo, agora tem prazo, você tem que pedir 2 meses antes de começar as aulas, tem que ver se não vai ficar muito em cima, porque dependendo da data que vai sair o resultado, não vai cumprir o prazo que eles pedem, mínimo 2 meses. Então você precisa ficar atento a essa questão. Quando vocês dão entrada nos papéis, vocês sobem os documentos, se tiver tudo certo, vocês vão receber vai vir um e-mail do Distrito Único, e aí eles vão mandar um PDF com todas as informações, vão mandar o que você fez a solicitação para iniciar os estudos, no caso do meu caso, não foi de mestrado, em todos os centros das universidades andaluzas. E aí ele coloca aqui, primeira fase, e ele vai colocar um número de registro. Esse número de registro, você vai precisar ter ele para acessar quando você for entrar novamente. Aí ele vai pedir assim, complete aqui. Sempre quando você for entrar, ele vai pedir essa confirmação. E aí ele vai colocar alguns números e vai deixar algumas casinhas faltando. E aí você vai olhar nesse PDF que eles vão te mandar, tem esse número logo abaixo, primeira linha, tá lá, número de registro. E aí você vai olhar esse número e você vai completar as casinhas que faltam para você entrar, quando eles te pedirem essa informação. E aí, quando eu coloquei meus dados lá, como eu estava no Brasil, eu coloquei meu endereço do Brasil normal, não tem problema você fazer assim. Eu fiz, deu certo, funcionou. E inclusive eu usei o meu passaporte, porque na época, como eu não tinha esse NIE, né? Então eu usei meu passaporte. Você pode usar seu passaporte normalmente. E aí vai vir todos os dados, os seus dados, o título que você vai preencher lá dentro, né? Eu vou colocar depois do vídeo quando sair para vocês verem. Mas você vai preencher seus dados e aí vai vir todas as informações que você preencheu lá. E aí vai ter uma parte que vai perguntar simultaneidade, que é o quê? Se você quiser fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Eu não recomendo que você faça isso. Um curso já é um pouco puxado. Fazer 2 de uma vez eu acho loucura. Mas aí vai do seu critério, qual que é o seu plano de vida, enfim, o que você quer para sua vida. Enfim, é possível você colocar essa opção de fazer simultaneamente 2 cursos. Eu coloquei não, fazer só um curso, eu queria só fazer um. E aí ele pede aqui questão de línguas, ele vai te pedir os idiomas que você fala, você vai colocar, e aí você tem que anexar um certificado. E aí depois ele vem trazendo o resumo dos cursos que você se inscreveu, como eu li aqui para vocês, a ordem de prioridade que colocou, e aí depois vem os documentos que você colocou. E outra coisa que eu quero comentar, que eu esqueci de falar no outro vídeo. Por que eu me inscrevi aqui? Porque você se inscrever dentro do Instituto de Andalucia, eles não são muito rigorosos. Então aqui, todos os documentos que eu coloquei tudo traduzido, só que a tradução que eu fiz não foi juramentada. Eu tenho uma irmã que ela é graduada, né, em letras, ela tem um mestrado nessa parte de tradução, enfim. Então eu pedi para ela traduzir para mim. E ela fez a tradução dos documentos, e foram esses documentos que eu subi. Então todos os documentos que você tiver, você pode traduzir. Hoje em dia com o ChatGPT você pode fazer isso. Você manda o documento e anexado, o que eu fiz? Eu peguei o documento, fiz no Word o documento traduzido, a tradução do documento, né? Tentei usar o mesmo layout do documento que eu tinha em português, para ficar mais bonitinho. Minha irmã mandou tudo bonitinho, com símbolos, enfim. Assim, termos estéticos, eu acho que nem precisa, mas a gente fez dessa forma. E aí você coloca a tradução com o ChatGPT, você pode jogar o texto do seu documento lá no ChatGPT, ele traduz para vocês, coloca espanhol, de acordo com o dicionário oficial da língua, com a gramática vigente, enfim, para ele fazer direitinho. E aí você pega essa tradução, cola no Word, transforma em PDF e junta esses documentos, para ficar o documento original em português e o documento traduzido. Aí o que acontece? A princípio, como eu não passei para a segunda fase, eu não tive que fazer isso, mas
quando você é aprovado, você tem que, quando você paga a taxa, depois você tem que levar todos os documentos para eles físicos. Aí eu recomendo que você faça umas traduções mais profissionais. Principalmente, pergunte por e-mail, depois se for aprovado, aí eles te dão mais atenção. Pergunte se você precisa levar os documentos traduzidos jurados. Aí você leva os seus documentos que eles vão pedir para o curso. Porque aqui, gente, como aconteceu comigo, já pensou se eu tivesse traduzido tudo jurado, eu ia ter gastado uma fortuna para nada, porque eu não fui aprovada. Então, é muito documento, assim, não é muito documento que eles pedem. Cada curso pede uma coisa, e se você for jurar tudo, imagina, jurar seu currículo, seu diploma, os cursos que você fez, é muito documento, fica muito caro. Então, faça tradução simples, essa que eu expliquei, de você colocar no ChatGPT, aí você junta os documentos para ficar o documento original e a tradução, e aí você sobe assim. Eu fiz isso com todos os meus documentos. Então, esse documento vai vir com isso, esse resumo, os seus dados, esse número de registro, as línguas que você fala, os cursos que você se inscreveu e os documentos que você aportou, certo? E aí, o que que acontece? Eles vão te mandando nas datas que vão saindo, que nem o primeiro, eu me inscrevi no dia 18 de janeiro. Aí no dia 19 de fevereiro, eles mandaram um e-mail falando o resultado da primeira fase. E aí eu tinha que acessar, nesse momento aqui, você tem que acessar daquela forma que eu falei. Eles vão mandar o link, você entra e eles vão pedir o número do registro, eles vão colocar aqui no e-mail, aí você vai colocar, eles vão te pedir lá quando você entrar, você coloca. E aí você vai ver o que aconteceu, se você foi aprovado, se não foi, vai aparecer na tela lá. Cada curso, esse curso você não foi recusado, esse curso você tá em tal lugar na fila, esse curso você tá em tal lugar. E no meu caso, eu tinha 3 que eu tava na lista de espera, e um que não tinha sido aceita, que foi aquele da nutrição que eu falei, e um outro que não tinha vaga, enfim. Eu não lembro certinho, gente, não vou lembrar certinho. Mas eles mandam um e-mail avisando você de como tá a situação. Quando você tá na lista de espera, você tem que confirmar que você quer aquela vaga, que você quer ficar na lista de espera. Aí você entra lá, confirma que você quer estar na lista de espera, e aí você vai estar disponível para a próxima lista. E aí aconteceu isso comigo. Eu recebi esse e-mail no dia 19/2. No dia 19, quando você recebe essa comunicação, você pode colocar algum documento, por exemplo. Se eles te colocam assim, nesse curso aqui você tem que aportar tal documento a mais. E aí essa é a data que você tem para colocar esses documentos que eles pedirem. Ou, às vezes, no meu caso, eu tinha recebido o meu certificado, porque na época que eu fiz a inscrição, eu não tinha o certificado que eu tinha terminado o curso que eu estava fazendo de B1, de espanhol. Então eu coloquei um provisional lá. E aí quando chegou esse e-mail, eu fui e coloquei o certificado que eles já tinham me mandado, e aí eu recebi um documento falando que eles tinham recebido o documento que eu tinha subido lá na plataforma, que eu tinha anexado. Então, nessa data que você vê lá como a sua situação, né, que curso que você foi aceito, se você está na lista de espera, se você foi recusado, se tem alguma documentação para aportar, é a oportunidade que você tem para colocar os documentos que você achar que precisa adicionar. E aí você tem que confirmar que você quer a vaga. Não basta é muito importante isso, muito importante. Você recebeu o e-mail do seu status. Se tem algum curso que você está na lista de espera, você tem que confirmar que você quer continuar na lista de espera. Se você não confirmar, você vai perder a vaga. Então confirme que você quer a vaga. E aí eles vão te mandar um outro e-mail. No meu caso, eu tinha recebido uma notificação deles em março, acredito que foi algum documento que eles devem ter pedido, ou alguma coisa falando que eles tinham recebido meu documento. E aí no dia 11/3, eles mandaram a segunda lista. E aí eu voltei a confirmar que eu queria vaga, porque eu seguia na lista de espera. E aí no dia 3 de abril, eu recebi novamente o aviso, e aí apareceu que eu fui excluída, porque eu não tinha conseguido a vaga, todas as vagas tinham sido como preenchidas. Então, no meu caso, o que eu deveria ter feito? Eu poderia ter pedido para seguir na segunda fase, que essa daqui era a primeira. Então, da primeira fase tinham fechado, eles já não iam mais colocar mais ninguém, então eu teria que voltar a me inscrever para a segunda fase se eu quisesse concorrer, mas aí eu concorreria com estrangeiros e espanhóis. Aí eu não quis tentar mais, eu quis já buscar outra opção.
posso, se vocês quiserem alguma outra sugestão de um outro lugar, eu assim, dei uma pesquisada nos lugares, na verdade teve alguns lugares que eu nem busquei muito, porque eu, por exemplo, não queria morar em Madrid, eu não queria morar em Barcelona, então teve algumas províncias que eu nem olhei o processo, pode ser que tenha algumas outras que estejam melhores. Aqui na província de Valência, por exemplo, eu não cheguei a olhar, eu não cheguei a pesquisar, eu nem conhecia. Então, eu pesquisei na de Andalucia, que na época foi o que tinha cursos mais baratos, e eu olhei também em Galícia, que também era mais simples. Eu tinha visto, na verdade, em Alicante, que eu vi que eles exigiam, já que estivesse homologado, dependendo do curso que você ia prestar, eles já pediam homologação do título. E aqui em Valência mesmo, eu não cheguei a olhar, se eu não me engano. Em Castellón também eu não olhei. Então, assim, procure a região que você quer morar, que você tem intenção, para ver como que é o processo. Eu, como eu expliquei, Madrid e Barcelona para mim estava excluída, eu não queria morar nesses lugares, então eu nem olhei, nem fui atrás. E a prioridade tinha sido Andalucia, que foi onde eu achei o processo mais simples que eu tinha encontrado até o momento. Então é isso, agora eu vou colocar aqui na prática como faz para você a página, para vocês verem certinho, e onde vocês têm que clicar e tudo mais, tá bom? Vai digitar lá no Google Master Andalucia Prescripción ou Master Andalucia Público, o que você quiser. E aí o link vai aparecer esse aqui, ó, acesso a estúdios de másteres oficiais, e você vai clicar nesse link aqui. Quando você clicar nesse link, e aí vocês vão ver essa tela. E aqui tem aqui, a primeira coisa que você tem que ver, fecha as datas mais relevantes do processo de prescrição. Então aqui a primeira fase, ela é exclusiva para estudante estrangeiro. Então vai começar no dia 13 até o dia 29 de janeiro de 2025, no caso, não abriu ainda para 2026, 2027. Então, esse daqui já é do calendário do ano passado. Então, tem que esperar, porque aí, quando virar o ano, provavelmente eles vão atualizar aqui o calendário 2026, 2027. Mas, enfim, isso daqui é para vocês se orientarem, para já ir se preparando a documentação para quando abrir novamente você já tá preparado. Então, aqui ele coloca o prazo de entrega, que é dentro dessas semanas aqui. O prazo limite é dia 29, as datas que eles vão fazer a avaliação é de 13 de janeiro a 14 de fevereiro. Em fevereiro, eles vão soltar a primeira lista, a classificação de qual você foi aceito, qual você não foi, qual nota que você ficou, enfim, a nota de corte de cada curso. Então, eles vão liberar nessa data. No dia 19 ao dia 24, se você precisa aportar algum documento, ou se você quer reclamar alguma coisa, é nesse prazo. Aí do dia 20 ao 24 é para você fazer o pagamento e a reserva da sua plaça, por exemplo, você foi aprovado na primeira lista. Então, você tem esse prazo aqui para poder fazer o pagamento do curso e para confirmar a sua vaga. Aí depois lá, na segunda lista, ela vai ser publicada dia 12 de março, ou seja, se inscreveram pessoas. Se não preencheu todas as vagas, eles liberam uma nova lista. E aí, por exemplo, eu tô em 10º lugar, vamos supor que não completou todas as vagas. Aí você vai subir na lista ou você já vai ser chamado. Então, essa segunda lista vai ser dia 12. Aí, a mesma coisa, do dia 12 ao 17 é revisão, reclamação, enfim. E aí, do dia 13 ao 17 é o prazo que você tem que fazer o pagamento para reservar se você for chamado. E aí, no dia 2 de abril, eles liberam uma terceira lista. E aí, eles abrem outro prazo para você fazer revisão. E para você fazer o pagamento, o último prazo é de 3 ao 7. Essa primeira fase é só para estrangeiro. Então, quem é espanhol não entra nessa primeira fase. Eu imagino que eles têm vagas limitadas, restritas, né, para quem é estrangeiro. E aí, o que que acontece? Você pode, vamos supor que você não conseguiu nessas datas. Aí você pode se inscrever no prazo dos espanhóis, mas aí você vai concorrer com espanhóis. Aí pode ter mais vaga, mas também tem mais pessoas que vão se inscrever. Então, aqui são todos os prazos, não vou ficar lendo novamente, eu vou deixar o link abaixo, vocês veem os prazos e tal. Vocês podem se inscrever até o prazo final, tem 3 fases. Essa daqui é a última, o último prazo, que é praticamente quando já tá começando as aulas, né? Então, vocês estão vendo que aqui também tem estrangeiro e espanhol, só que fica muito em cima da hora. O ideal é você conseguir na primeira ou na segunda, pela questão de concorrência, enfim, toda essa questão que eu comentei.
E a gente vai voltar aqui na primeira página, e aí aqui nesse link você vai procurar o curso que você quer fazer. Então, o que você vai colocar aqui? Se você tem alguma universidade específica, eu deixo qualquer uma, eu deixo nenhuma, qualquer. E aí você coloca aqui o seu título de graduação ou a área que você quer buscar. Eu vou colocar aqui o meu que era farmácia, tá? Então, grado em farmácia. Aí, a modalidade eu sempre colocar o presencial. E aí você pode colocar aqui a ordem que você quer colocar. Prioridade é o quê? Eu vou gerar aqui, eu vou explicar. Então, aqui me gerou 466 resultados para opções de master que eu poderia me aplicar. Então, o que acontece? Aqui, quando sai para você resto, quer dizer que o seu curso não é uma prioridade. Quer dizer assim, se todo mundo que tem prioridade ninguém quiser, aí eles vão avaliar a sua petição, entende? Então, esse tipo de curso não se candidatem ou evitem, porque grandes chances de você não conseguir a vaga. Baixa é a mesma coisa, é que tem várias prioridades, eu vou abrir aqui para vocês verem, tá vendo? Ó? Tem todos esses cursos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais todos esses de média. Então, assim, eu como farmacêutica vou entrar aqui depois dos engenheiros. Então, quer dizer, a chance de eu conseguir é muito pequena. Então, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar curso que eu tenho alta prioridade, quer dizer que a minha graduação é um requisito que, ó, tá vendo? Grado em farmácia, aqui tá alta. Então, quer dizer que sou prioridade. Quando tiver outras pessoas que vão se inscrever para esse mestrado, eu vou ser considerada primeiro, vamos colocar assim. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês vissem. Aí tem alta, média. Média é o mesmo lugar. O que eu recomendo? Que vocês priorizem os cursos que vocês têm prioridade alta. E aí, o que tem aqui? Vai ter aonde é o curso, onde você vai fazer, quando vai começar e quando vai acabar o curso, certo? E aí, aqui, ele coloca os critérios de avaliação para ver se você vai conseguir essa vaga. Então, a primeira é que eles vão avaliar 40% da nota que você vai ter, que eles vão fazer a pontuação, né? Então, 40% da sua nota, ela vai estar baseada na nota média do seu expediente acadêmico. Então, eles vão somar esses pontos aqui baseado nesses critérios e você vai ter uma nota. E aí, a partir dessa nota que eles vão te dar a vaga ou não. Então, a nota do expediente acadêmico é 40% do valor. Eles vão pegar a sua nota e vão multiplicar por 40%. Eu acredito que seja assim que faz as contas. Adequação curricular ao perfil do master. Então, eles vão avaliar, provavelmente aqui eles vão pedir um currículo, você tem que mandar, e aí eles vão avaliar o seu currículo e vão dar 30% da sua nota, vai compor esse item. 20% dessa nota vai avaliar a sua experiência prévia ou se você fez algum tipo de pesquisa nessa área desse mestrado, que é biotecnologia industrial ou agroalimentária. E 10% vai ser carta de referência, artigo que você publicou, conhecimento de idioma. Então, tudo que você tiver dentro dessa 4 aqui vai contar, certo? 10% da nota. E aí aqui ele coloca que é obrigatório que quem for estrangeiro, que não fale espanhol, que não tenha a língua oficial como espanhol, não pode se inscrever nesse mestrado se não tiver um conhecimento em espanhol escrito e falado. Aqui eles não colocam qual a acreditação que eles pedem. Normalmente o curso coloca aqui um B1, B2, enfim. Nesses casos aqui de conhecimento escrito e falado, eu colocaria B1 para cima, B1, B2, C1, C2, sabe? Porque é mais garantido. E aí você tem que olhar o curso que você quer fazer, certo? Cada um tem uma exigência. Por exemplo, esse daqui, ó, Ciências da Sexologia. Gente, eu nem tô olhando os cursos, eu só tô clicando aqui pra mostrar pra vocês. Esse daqui é 100% a nota do seu expediente acadêmico. Ou seja, quanto mais alta a sua nota durante o seu curso, que é a nota final que você obteve, a sua média, se você colocar lá no seu histórico escolar, vai sair que você tem uma nota média lá. E essa nota, ela é 100% o critério que eles vão usar aqui nesse caso. E aí aqui, já é diferente daquele outro que a gente viu, ele já coloca aqui que a acreditação que ele pede é B1, para quem não falar espanhol como língua oficial. E aqui ele também coloca que tem que colocar o expediente acadêmico, obviamente, que senão não tem como eles avaliarem. Então, assim que vocês avaliam, vocês vão olhar, aqui tá vendo? Aqui é tudo de Almeria, aí aqui vem Cádiz,
Aqui vem mais para baixo, tem Córdoba, enfim, todas as universidades da província de Andalucia estão aqui. O processo é único, como eu já expliquei no vídeo. Então, aqui saem todos os cursos que tem, e aí, se você quiser ser mais específico, você coloca o que você quer, uma palavra-chave aqui, né, para filtrar melhor. Vocês viram aqui que tem 466 resultados que eu poderia me candidatar, mas como eu falei para vocês, vai nos cursos de alta e os que você tem interesse. Tá vendo? Tem vários aqui que você pode escolher. Tem alguns que tem várias universidades. Como eu expliquei lá no vídeo, no ano que eu apliquei, você poderia escolher até 5 mestrados para você se inscrever, certo? Então, é assim que você busca. Aí a gente vai voltar aqui, tem os requisitos de acesso. Então, aqui ele explica todos os requisitos que eu expliquei no vídeo para vocês, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Aqui já é o link para você aportar a documentação, certo? Aqui ele tem o link, que é a apresentação de solicitude de masters oficiais. Então, você vai clicar aqui nesse link. Quando tiver aberto, aqui não está aberto, porque já passou o prazo, tá vendo? 25, 26, não tá aberto. É desse curso que tá acontecendo agora. Eles vão abrir agora, não sei a data, mas fica de olho que já começa por agora. Eles vão abrir o curso 26, 27, certo? Que é o quê? Vai começar no meio do ano que vem para acabar em 2027. Então, aí você vai clicar aqui, acesso à solicitude. Tá vendo o que tá aparecendo que foi finalizado? Porque esse daqui já fechou, não tem como, já tá acontecendo. Então, quando abrir o novo, você vai vir aqui para poder subir os documentos. E aí, quando você quiser acessar, você coloca o seu documento de identificação, pode ser o seu NIE, passaporte ou DNI, ou algum equivalente, para você conseguir aportar a documentação. Aqui são as normativas, que se vocês quiserem ler, tá aqui. E aqui é onde você pode pedir informação caso você tenha alguma dúvida. Mas você pode mandar e-mail. Eu mandei, mas assim, gente, eles não são muito solícitos em relação a tirar dúvida, certo? Então, esse é o lugar que vocês precisam estar atentos, clicar, enfim, e explorar para você poder fazer a inscrição no mestrado no Distrito de Andalucia. Entra aqui, acesso à universidade, Masters universitários, catálogo de Masters. Aí eu vou colocar aqui um exemplo, tá bom? Vou entrar aqui em Almeria, presencial. Gente, eu vou fazer só para você ver onde procura, tá? Escolhe o mestrado que você quer saber, clica na bolinha. Cada universidade tem uma forma de trazer informação. Aí você precisa entrar em cada uma e olhar. Nessa daqui de Almeria, a informação está aqui, ó, das disciplinas. Aí você tá escrito aqui, ó, quantas disciplinas obrigatórias, as optativas, a questão dos créditos, né, que eles falam ETCs. E aí aqui tá escrito, ó, 3 ETCs, a disciplina é essa. Aqui, prática de direito. Então, aqui tá escrito certinho quais são os créditos e o semestre que você vai fazer e quais são as disciplinas que você vai fazer, certo? Tá tudo aqui explicadinho. Cada curso tem o seu. Então, eu creio que eu expliquei tudo. Se for alguma dúvida, vocês colocam aqui embaixo. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.